Então, hoje eu vou estar dando algumas dicas aqui de como tomar uma decisão mais racional e mais consciente na escolha de candidatos para as eleições municipais que vão acontecer agora, dia 6 de outubro, menos de um mês. São eleições importantes e eleições para o legislativo também têm que ser muito bem pensadas. Normalmente as pessoas não lembram quem votaram, mas essas eleições acabam decidindo muita coisa, porque boa parte das decisões passam pelo legislativo, que tem gerência sobre outros poderes também, e que justamente cria as leis. Então é importante que as pessoas elas tenham uma escolha mais bem pensada para o Poder Legislativo também, porque é assim que a gente vai conseguir fazer mudanças de fato, né, na nossa sociedade. Então, esse vídeo depende se você é de direita ou de esquerda, as dicas continuam sendo válidas independentemente do seu lado do espectro político, então é bom você ficar atento a essas dicas que eu vou passar aqui. Então, primeira coisa, você vai nesse site aqui que eu vou colocar no comentário fixado e vai escolher a região do Brasil na qual você vive, no meu caso, na região sul. Então, você vai colocar aqui o seu estado e vai clicar em candidaturas. Está demorando um pouco agora, talvez esteja com bastante tráfego de pessoas nesse site. Você vai pegar o município aqui, no meu caso, Curitiba, vai estar por ordem alfabética, e vamos pegar aqui vereador primeiro, que boa parte das dicas vão valer tanto para um cargo quanto para o outro. Então são 746, não precisa ver um por um, até porque se for uma cidade menor que Curitiba, especialmente interior, vão ser muito menos do que isso. Então o primeiro filtro que você faz é descartar aqui os partidos com os quais você não se identifica em sentido ideológico. Então, por exemplo, aqui eu já descartaria o PL, o Novo, o União Brasil, são partidos com os quais eu não me identifico. Você não vai votar só na pessoa, você vai votar principalmente no partido, porque independentemente de quem você vote, a pessoa vai defender os interesses e os valores do partido. Então, você descarta também os partidos do Centrão, que são, no caso, o PSDB, o MDB, o Cidadania, o União Brasil, são partidos que dominam o legislativo e que muitas vezes os outros poderes acabam ficando reféns dele, outros parlamentares ficam reféns desses parlamentares desses partidos, e são partidos que só defendem os próprios interesses no capital político e financeiro. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que defenda valores de fato, que defenda os interesses da sociedade, não os interesses próprios. Então, a gente vai pegar como exemplo aqui, primeira pessoa, né, que é de uma coligação como identifica, o PSOL, e você vê que tá muita informação faltante aqui, né? Isso é bem recorrente. Falta, por exemplo, a ocupação dele, só tem outros, etc. Não tem etnia, não tem qual que é o grau de instrução dele, várias coisas aqui estão faltantes. Então, a segunda triagem que você fazer é vendo as propostas do candidato no site dele. Esse aqui você logo vê que ele não tem proposta nenhuma, né? Só coisa genérica, tipo, quero um Curitiba melhor, vote em mim, musiquinha de campanha. Então a gente já descarta de cara porque isso não pode dizer, e você vota numa pessoa pelas propostas e não por um rostinho bonitinho ou coisa do tipo. Você vota nela porque ela vai fazer. Não necessariamente uma pessoa está no PSOL significa que ela vai defender os valores que o PSOL deveria colocar pessoas lá, né? Então, sabe, vai ter gente conservadora lá, vai ter gente reacionária em partido de esquerda também. Então, isso por si só não é garantia de nada. Então, eu achei a Amélia aqui, que a gente tem mais informações sobre propostas, a Malha, perdão, que é interessante a gente dar uma olhada aqui como exemplo. Então, aqui vocês percebem que tem bastante informações sobre ela, principalmente comparado com o que a gente viu anteriormente. Então, alguns vão ter mais informações, outros não. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que ela já é vereadora e tal, e a gente pode ver aqui as propostas dela. Aqui ela tem, de fato, né, eu já achei antes, no thread eu achei algumas coisas interessantes que eu não quero mostrar no vídeo, então a gente vai poder ler aqui. Então, ela mostra aqui algumas leis que ela já, projetos de leis regidos por ela que já foram aprovados, né, se tornaram, portanto, leis. Então, por exemplo, aqui sobre ensino online, pelo que me parece, sobre flexibilização do horário comercial, sobre transferência de financiamento de obras públicas, sobre teste do pezinho, e aqui algumas que eu achei meio problemáticas, né? Tipo, mais para cima nas multas de trânsito, eu achei isso bem populista, flexibilização de publicidade ao ar livre, eu também achei problemático, e algumas coisas não dá para ter menor ideia do que é, tipo, desburocratização. Mas aqui já para ter uma ideia que, sim, ela é liberal de direita, né? Então aí você julga se vale a pena votar pelas propostas do candidato, daí não pelo, sei lá, enfim, pela cara dele. Também você pode ir descendo e ver se tem algumas coisas aqui sobre se ela defende algum valor social, para além de valores econômicos. Eu aqui, no caso, não achei muita coisa que revelasse algo de fato. Então, assim você pode ver as propostas de cada candidato. E assim você filtrando pelas propostas, né, principalmente pela ausência de propostas, você já vai acabar eliminando a maioria. Tem outras informações que você pode ver sobre os candidatos. Eu peguei um específico para mostrar para vocês informações relevantes aqui.
Então, além da profissão, aqui, né, como eu falei, você pode ver que esse cara aqui ele é empresário como ocupação, né, que ele tem superior incompleto e outros dados aqui sobre ele, né. É branco, etc, aqui, é solteiro, enfim, as outras mais relevantes aqui eu falei como a área de atuação dele. E é interessante você escolher pessoas de área, da mesma área de atuação que você tem para ter uma certa representatividade de profissões ali. Porque, por exemplo, o pessoal acha que todo mundo deveria ser médico, todo mundo deveria ser cientista, todo mundo deveria ser advogado lá no legislativo. Não é verdade, né? É positivo ter pessoas de outras áreas. Por exemplo, o Tiririca, né, que muita gente critica por ter sido eleito, ele defendeu os direitos dos artistas de circo, né? Ele criou leis ali que foram benéficas em regulamentação da profissão de artista de circo. Então ele fez projetos de lei bem positivos para a categoria dele. Então por isso que às vezes é benéfico você votar em pessoas da sua área de atuação. Então isso é bem relevante, apesar de que as propostas, como eu falei, elas vêm antes disso, né? Elas precedem essa questão. Então, aqui a gente pode ver outras coisas, por exemplo, aqui a gente pode ver os bens que ele tem, no caso ele tem 5 milhões e 698 mil, muito mais do que aquele primeiro que a gente viu, e aqui você vê que é basicamente contas bancárias. Então tá faltando, por exemplo, imóvel, imagina que um cara com esse patrimônio ele tem imóvel e carro, ele não declarou aqui. Então a gente pode ver aqui processos anteriores dele, aqui só tem também registro de candidatura, e a gente pode ver aqui as fichas de antecedentes criminais, né? Eu escolhi esse cara porque justamente a maior parte vai retornar negativo, como você pode ver aqui, você vai clicar e vai ver que nada consta de registro criminal, isso aqui é uma certidão negativa, que é o próprio nome que diz aqui, sem registro. Mas aqui vai retornar positiva, né? Em segundo grau, muito provavelmente porque em primeiro grau ele não foi condenado, mas em segundo grau ele foi. E aí vocês veem aqui que ele tem uma condenação por crime de difamação contra os professores. E aí, baseado nessas informações, né, de antecedentes criminais, você decide se vota na pessoa ou não. Também já é uma forma de eliminar. Então, essas são basicamente as triagens que você deve fazer, né? Então, o primeiro passo é você descartar pessoas de partidos com os quais você não se identifica e pessoas do centrão, então já vai sobrar muito menos. Segundo passo, descartar pelas propostas, então já vai sobrar muito menos. Terceiro passo, você vê esse tipo de informação mais complexa, como eu falei agora, e no final vão sobrar pouquíssimas opções para daí você escolher dentre elas o melhor ou o que tem mais chance de ganhar, se você preferir, para assim, se você está em dúvida entre opções boas e todas as opções são boas, vale a pena você votar em alguém que realmente vai ter chance de entrar lá. Porque daí, pelo menos, você vai estar colocando alguém, digamos assim, capacitado no legislativo e não só votando alguém que não tem chance de se eleger. Então, essa é uma outra forma de você acabar escolhendo, no final das contas, o candidato final, digamos assim, entre todos os que você leu. Então, no final, você não vai ler todos os 746 candidatos, vai ser muito menos que isso, vai ser bem mais rápido que isso. Eu aqui, por exemplo, eu já descartaria quase todos aqui, porque a maior parte é do Centrão e de outros partidos de direita que eu pessoalmente não concordo. E para prefeito já é uma coisa um pouco semelhante, assim, mas é um pouco diferente, eu já vou explicar o porquê. Então aqui vamos filtrar para prefeito, a gente vê que são 10 candidatos, então é muito menos do que os 700 e não sei quantos que a gente viu ali. Então a gente vai ver quais que são aqui e basicamente a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que ver pesquisas eleitorais. Então você vai aqui, eu vou fechar essa coisa, acho que não precisa mais, né? Foi a sobre difamação ali. Então, pesquisa, intenção de voto, Curitiba, 2024. Então aqui a gente vê pesquisas aí, por exemplo, esse daqui do Paraná Pesquisas. E a gente vai ver, no caso aqui eu vou ter que pagar para ler, mas a gente consegue ver também sites que não vão cobrar da gente. Então, por exemplo, aqui no Portal Terra, não precisa nem clicar, na verdade, mas tudo bem, eu vou clicar. A gente vê que está aí em primeiro lugar o Pimentel, com 32,1%, depois o Dutti com 16%, o Leprevô com 12,5%, o Requião com 10,9%, esses na frente. Então não adianta a gente votar em nenhum dos outros 6, porque eles têm uma chance muito remota, muito remota de ganhar as eleições e você vai acabar desperdiçando seu voto. E não é assim, questão de falar, voto útil, voto esquecido, não, mas assim, você tem que ser pragmático e você tem que evitar que pessoas, como posso dizer, malucas cheguem no poder. E para isso a gente acaba tendo que realmente usar a questão ali de voto útil mesmo. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, que no caso o Eduardo Pimentel, cadê ele aqui? Aqui, está em segundo. Ele é do partido Curitiba, Amor e Inovação. Caso não conheça esse Eduardo Pimentel, eu pensei aqui, então, por exemplo, o partido. Já esqueci o nome.
Partido Curitiba Amor e Inovação. Que nome horrível. Amor e Inovação. É uma coligação, na verdade, não é um partido. Então, na regra, a Gazeta do Povo tem que pagar para ele. Então, quais são os partidos aqui? Então ele é do partido PSD, na verdade. Então vamos ver aqui, partido PSD, que é o Partido Social Democrático, que é um partido de centro-direita liberal. Mesmo que ele não fosse do PSD, se você precisar Eduardo Pimentel, esqueci, Eduardo Pimentel, você vai ver aqui em notícias que ele tem o apoio do Ratinho, do Ratinho Júnior, no caso, não do Ratinho Pai, que é o atual governador do estado do Paraná. Você pode ver notícias, ó. Ele também, ele mesmo se autotitulou o candidato do Bolsonaro em Curitiba. Então já é uma pessoa assim que eu não votaria, porque assim, eu não voto em postes do Bolsonaro. Então eu já descarto o Eduardo Pimentel. E aí a gente vendo pelo Dutti aqui, Luciano Dutti no caso, é o nome dele. Ele está com essa coligação aqui, Curitiba Social Humano. Vamos ver o partido de que partido ele é. Então cadê aqui informações? Então ele também, né, ele é do PSD, no PSD. Vamos ver qual partido que é esse aqui. Partido Socialista Brasileiro. Já é um partido com o qual eu me identificaria mais por ideais de esquerda. Então, a princípio, se eu não quero que o Pimentel se eleja, já que eu não gosto, não é que não gosto, tudo bem, eu não gosto, mas eu acho que o Bolsonaro defende valores muito prejudiciais para a nossa sociedade, eu sou contra esses valores, então por isso não vou votar em candidato bolsonarista. Por isso eu votaria no Dutti, porque ele que tem mais chances de acabar derrotando o Pimentel aqui em Curitiba. Então é assim que eu decido o voto para justamente o cargo do executivo. No caso de vereador não é assim, porque existem vários cargos na Câmara dos Vereadores, não é só um, como é o caso aí do cargo para prefeito, que é só um, então a gente vai ter que escolher realmente na questão do voto tudo, infelizmente. E infelizmente mesmo, porque assim que a nossa democracia funciona, seria melhor se fosse de uma outra forma que no qual isso não fosse necessário, mas infelizmente é necessário. E outra coisa ainda que eu acabei esquecendo de falar, né, é que você pode checar aqui na última aba aqui, né, encarregado de dados, o e-mail para você entrar em contato com o candidato. Então, se ele for eleito, você pode cobrar dele via e-mail. E aí que entra uma coisa que eu já vi de muitas pessoas, eu prefiro votar em alguém que eu conheça, por indicação, né? Então, indicação de amigo, indicação do pastor, indicação de professor, etc. Mas assim, não que isso seja um problema por si só, mas você tem que fazer tudo isso com essa pessoa também. Então você vai ter que ir atrás, checar as propostas, ver se tem antecedentes, ver o que a pessoa defende, etc. E de que partido que ela é. Você não vai escolher uma pessoa que, por exemplo, você é conhecida sua, mas que ela é de um partido que você não se identifica, que tem proposta que você não se identifica, ou que não tem proposta nenhuma, que tenha antecedentes criminais, que sejam mais relevantes do que, sei lá, difamação, que tudo bem, enfim, que tenha irregularidades aqui, e votar só porque você conhece. Então você não pode fazer isso porque isso é irresponsável, né? Você vai estar sacrificando os interesses da cidade em nome, sei lá, de ter alguém conhecido lá, senão você pode cobrar de outras formas também, como a gente viu aqui pela questão do e-mail. Isso é uma péssima ideia, votar, simplesmente porque você, de alguma forma, conhece a pessoa. Isso não significa nada. Pessoas que você conhece também podem ter ideias políticas ruins, e pessoas que você conhece podem fazer coisas pavorosas, digamos assim, na política. Né? Tudo bem, talvez ela seja honesta, talvez, né? A gente nunca sabe. Depende do nível que você conhece a pessoa para ponto de pôr a mão no fogo por ela, talvez. Mas ser honesto não é a única coisa, né? Deveria ser uma obrigação mínima. E por isso é importante a gente ver tanto, né, as certidões, né, justamente para ver essa questão de condenações, possivelmente por corrupção, outros atos aí penais, e também a gente vê as propostas, né, porque realmente a escolha mais relevante se dá por aí, pela questão justamente das propostas. Eu queria dizer ainda que o fato de eu ter mostrado certos perfis de candidato aqui não quer dizer que eu endosso as candidaturas, que eu apoio nesses candidatos, a não ser que eu tenha dito explicitamente, expressamente, que eu apoio ou que eu pretendo votar em algum deles. Foi simplesmente como exemplos para mostrar como checar as informações sobre eles, mas sem uma tentativa de fazer propaganda de algum deles, sendo que a maioria, na verdade, foi quase uma antipropaganda aqui.
Então essas são as dicas para você ter uma votação mais consciente e decidir de uma forma mais racional. Eu espero que esse vídeo tenha sido de ajuda para você e que faça você pensar com carinho aí em quem você vai votar e não simplesmente pegar o santinho do chão e decidir aí ou escolher em quem o pastor sugeriu. Então, ficando por aqui, um abraço para você e até mais.